Bom, vamos lá. A aula de hoje, os slides estão disponíveis para vocês lá no fórum de dúvidas, já coloquei o slide lá, mas lembrando sempre que essa aula de hoje acaba sendo um resumo da aula que deveria ser realmente, né? A aula propriamente dita, ela está disponível para vocês no fórum de dúvidas, também no site que eu disponibilizei para vocês fazerem o acesso às aulas, então está todo o material lá. Tá? Então a aula completa vai estar lá. Aqui eu vou só tocar nos pontos mais importantes, ok? Bom, se eu compartilhar a tela aqui. Bom, pedir se alguém puder responder pelo WhatsApp lá no grupo. Estão conseguindo ver a área de trabalho? Estão conseguindo ver a apresentação de slides? Eu estou admitindo o pessoal, vou dar mais um tempinho aí. Bom, vamos lá. Vou passar, então, por slides aqui. Se não estiverem conseguindo ver os slides, peço, por favor, que dê um grito aí. A gente vai ver, então, a segunda parte da gerência do processador. Semana passada, a gente viu a primeira parte, a gente viu alguns algoritmos de escalonamento, né? Basicamente, a gente viu o algoritmo de escalonamento para sistemas em batch. Nessa segunda parte, nós vamos ver um outro estilo de algoritmo de escalonamento. Vamos ver agora a parte, começar a ver escalonamento em sistemas interativos. Né? O que são os sistemas interativos? Sistemas interativos são aqueles sistemas onde há a interação do usuário, tá, com o sistema. Não está aparecendo? Deixa eu tentar ver aqui de novo. Está aparecendo agora o slide, né? Tá. Então vamos lá. Aparecendo o slide? Então, beleza. Bom, então o que é o escalonamento em sistemas interativos? É aquele escalonamento em sistemas onde há interação do usuário com o sistema operacional. Então, se a gente está utilizando um editor de texto, está utilizando uma planilha, está utilizando um navegador, a gente está interagindo com o sistema. Tá? Qual é a principal característica de um sistema interativo? Né? É a necessidade de um tempo de resposta razoável. Vou pegar minha canetinha aqui. Então, é a necessidade de um tempo de resposta razoável, ou seja, um tempo de resposta onde o usuário faz uma interação com o sistema e o sistema responde a esse usuário. Faltando mais gente entrar? Deixa eu ir lá de novo, então, no Teams.
esperar o pessoal para entrar. Tá, beleza, entrou o pessoal aí. Então, voltando aos slides aqui. Então, o sistema de tempo compartilhado, melhor dizendo, sistemas interativos necessitam de um tempo de resposta razoável. O usuário entra com a informação, essa informação tem que ter uma resposta para o usuário num tempo que o usuário entenda ser razoável, né? Nos sistemas em batch, não há essa necessidade. Como não há nenhuma interação, quando um processo ganha a utilização do processador, ele pode utilizar indefinidamente. Já no sistema de tempo interativo, isso não pode acontecer. Tá? Então, quando há o compartilhamento de usuários, existe um sistema de tempo compartilhado, precisamos garantir um tempo de resposta razoável. Né? O primeiro escalonamento que a gente vai ver é o chamado escalonamento cooperativo. Tá? Vou sair daqui e perder a caneta. Então, o escalonamento cooperativo. Vou voltar lá na tela. Quem utilizava o escalonamento cooperativo era o Windows 95. O Windows 95 foi quem introduziu esse tipo de escalonamento. E o que ele representa? Como o nome fala, escalonamento cooperativo, existe a necessidade de cooperação do sistema, né, que está executando, com o programa que está executando, junto ao sistema operacional. Então, vai ser um sistema não preemptivo. No escalonamento cooperativo não vai haver a preempção. O processo não vai ser parado. Cabe ao processo voluntariamente liberar a UCP para uso. O que acontece se um processo não liberar o CP? Né? Ele vai monopolizar o CP. Esse era um problema que acontecia no Windows 95. Se algum processo fosse mal escrito, não houvesse pontos de parada, o que acontecia com o sistema? Ficava monopolizado por aquele processo. Né? Então, a principal característica, a liberação do OCP é uma tarefa realizada exclusivamente pelo processo em execução. Não existe, então, a intervenção do sistema operacional, então, um escalonamento não preemptivo. Né? Então, já comentei, um programa mal escrito pode monopolizar o uso da OCP. Existiam alguns programas que monopolizavam de tal maneira que no Windows 95, enquanto os programas estavam executando, nem o reloginho embaixo mudava a hora. Né? Ou seja, não havia nenhuma parada no sistema. Bom, houve uma evolução no sistema quando a gente passou para um outro tipo de escalonamento, que é o escalonamento circular, ou escalonamento conhecido como round robin. Né? Se lembrarem do FIFO, como funcionava o FIFO? Né? Deixa eu tentar resgatar minha caneta aqui, que eu não estou conseguindo. O sistema ficou preso aqui. Deixa eu parar o PowerPoint e iniciar de novo, que deu algum.
Agora está com áudio, né? Voltou o áudio? Tá. Quando acontecer qualquer problema, não tem problema não. Alguém pode ligar o áudio e interromper aí, tá? Então, voltando então aqui, vamos ver de novo aqui. Deixa eu comentar novamente o que eu tinha falado e ficou mudo. Como funciona o processo no round robin, né? Ele é bastante semelhante ao FIFO. Tá? O FIFO, conforme a gente viu, uma fila, o primeiro a entrar, o primeiro a sair. Nós temos uma situação exemplificada à esquerda. Nessa situação exemplificada à esquerda, existe um processo que está em execução, que é o processo A. Existe o próximo processo, que é o processo B. Na sequência, os processos C e D. Né? Nesse tipo de escalonamento, a diferença do FIFO é que o FIFO, o processo se executava continuamente, já que era para um sistema em batch. Como nós temos aqui um sistema interativo e a interação é necessária, haver a troca de processo num tempo curto, né? Existe um tempo limite, que é conhecido como quantum, que é o tempo máximo durante o qual um processo pode caminhar. Vocês estão vendo o que na tela aí? Professor, só está aparecendo você. Tá? Quando acontecer isso, avisa, por favor, que problemática aqui a situação. Está aparecendo agora? Agora tá. Tá, tudo perfeito agora. Vamos ver se agora a gente vai, né? Então, nós temos o processo A, o próximo processo sendo o processo B, e existe o quantum, que é o tempo total para a utilização do OCP de forma contínua. Quando o processo A entra em execução, a gente já viu que dispara um temporizador. Né? Processo A entra em execução, a gente já viu que para um algoritmo preemptivo vai disparar um temporizador. Esse temporizador vai ser regulado com o tempo do quantum, um tempo típico é 100 milissegundos, ou seja, 10 trocas por segundo. E quando termina esse tempo do quantum, vai acontecer uma preempção, né? A parada do processo. E o que é que vai acontecer? O processo A, que estava no início da fila, passa para o final da fila, e o processo em execução agora, o processo atual, o processo B. Então, após a preempção, o processo B, que era o seguinte, passa a ser o processo em execução. Né? E vai ficar circulando a fila. Né? Depois do processo B, quando ele terminar a sua execução, ele vai para o final, vai ficar após o processo A, o processo que vai entrar em execução é o C, e depois na sequência. Né? Então, o escalonamento, como o nome fala, é um escalonamento circular. Vai ficar circulando entre os escalonamentos, entre os processos dentro de uma fila. O que acontece se o quantum for muito pequeno? Né? Esse tempo de execução, se ele for muito pequeno. A gente gasta muito tempo do CP com trabalho administrativo. O que seria o trabalho administrativo? A OCP trocando o processo em memória. Se ele for muito pequenininho, vai estar sempre havendo uma troca. Para interação, isso é excelente. Dá a impressão de uma continuidade, de um paralelismo real. Mas não vai funcionar muito bem em termos de desempenho, porque toda hora o sistema operacional vai entrar em execução, e então ele vai gastar muito tempo do sistema com ele mesmo, com o próprio sistema operacional, ao invés de processar os trabalhos do usuário. Né? Agora, se o quantum for muito grande, o que acontece? Se o quantum for muito grande, o processo fica muito tempo com o CP. Se a gente tiver, por exemplo, 10 processos e um quantum de 1 segundo, significa que o processo vai interagir a cada 10 segundos. Né? Então, a interatividade fica muito prejudicada. Então, é necessário encontrar o quantum que seja um ótimo entre um tempo pequeno e o grande. Né? Normalmente, ele varia de 10 a 100 milissegundos. O mais usual é um quantum de 100 milissegundos. Né? Existe um esquema de escalonamento que foi utilizado pelo Windows, foi a partir do Windows ME, se não me engano, onde os quantos do processo em segundo plano, né, quem tivesse em segundo plano, tinha um quanto de 100 milissegundos, e quem tivesse em primeiro plano tinha um quanto de 50 milissegundos.
Mas aí vem a pergunta, quem está em primeiro plano executa menos? Né? O que o Windows fazia a partir do ME? Quem estava em segundo plano executava por 100 milissegundos, uma vez a cada ciclo. E quem estava em primeiro plano executava por 50 milissegundos, 2 vezes a cada ciclo. Né? Então, no final das contas, todos os processos tinham o mesmo quantum, 100 milissegundos. Só que aqueles processos de primeiro plano eram chamados mais vezes para executar por menos tempo. Isso dava uma ideia de uma interatividade bem maior. Né? Então, é um escalonamento o quê? Preemptivo, já que o sistema operacional para o processo em execução ao final do quantum. Né? Qual é o problema desse tipo de escalonamento round robin? Né? Não oferece um tratamento diferenciado a processos IO-bound. Né? O que são os processos IO-bound? Processos IO-bound são aqueles que executam muitas operações de entrada e saída. Né? Então, se lembrar, aqueles ciclos, estados de um processo, nós temos que um processo que ele está no estado pronto, aguardando para ser executado. Quando ele ganha a execução, ele vai para o estado executando. E tem também um estado que é conhecido como bloqueado. Esse estado bloqueado é aquele em que o processo fica quando ele está realizando, por exemplo, uma operação de entrada e saída. Ele solicita uma gravação ou uma leitura, enquanto isso não ocorre, ele fica no estado bloqueado. Então, esse processo IO-bound, ele vem pronto, executando, depois ele fica bloqueado um tempo até ficar pronto, aí volta para o pronto. Volta para executando, bloqueia, volta para o pronto. Então, ele fica fazendo esse ciclo. A ideia é que os processos que fazem muito I/O são processos que estão utilizando pouco o CP, eles tenham prioridade no momento de utilizar o CP. Esse tipo de escalonamento não prioriza os processos IO-bound. Né? Então, os processos CPU-bound, que são aqueles que fazem muito processamento e pouca operação de entrada e saída, vão ter a tendência de fazer muito uso da OCP, atrapalhando os outros processos. Uma forma de resolver isso é o escalonamento por prioridade. O escalonamento por prioridade é utilizado em, basicamente, todos os sistemas operacionais atuais. Tá? Então, já que o escalonamento circular não consegue implementar o que a gente chama de compartilhamento equitativo, que é que todos possam ter mais ou menos a mesma fatia de utilização do processador, foi criado o escalonamento por prioridade. Bom, então, como a gente faz? A gente associa a cada processo uma prioridade de execução. E os processos prioritários serão escalonados na frente daqueles processos que não têm prioridade. Né? Então, processos de maior prioridade são escalonados preferencialmente. Bom, então, como vai funcionar o algoritmo? Existe um relógio que interrompe o processador periodicamente. Né? E cada vez que o sistema operacional entra, ele reavalia as prioridades do processo. Basicamente, o que ele vai avaliar? O sistema operacional ele tem uma contabilização do quanto de UCP cada processo usou recentemente. Então, aqueles processos que usaram muita UCP, eles vão sofrer decréscimo de prioridade. Eles vão diminuir a sua prioridade. Já os processos que utilizaram pouca UCP, eles ganham um acréscimo na sua prioridade. Na verdade, o que vai acontecer? A gente tem a escala de prioridades, onde existe uma prioridade base. O processo tem sua prioridade base. Conforme ele vai executando, prioridade menor, prioridade maior. Conforme o processo vai executando, se ele vai ganhando muito OCP, o que vai acontecendo? Ele vai diminuindo na prioridade, ele vai descendo na escala, ele vai ter menos chance de ser escalonado a próxima vez. Conforme ele vai tendo pouca oportunidade, a prioridade dele vai subindo novamente. Se ele vai bloqueando, o que acontece? A prioridade vai crescendo. Então, a prioridade do processo gira em torno do valor médio. Sempre que ele ganha o CP, a prioridade cai. Sempre que ele fica tempo sem executar, a prioridade sobe. Com isso, a gente consegue uma maior justiça na utilização da OCP. Obviamente, é um algoritmo de escalonamento preemptivo, né? Já que o sistema operacional para o processo em execução para dar vez a outro. O quanto de um escalonamento por prioridade pode variar também, né? Essa é uma outra técnica. Uma forma de se valorizar processos IO-bound é fazer com que eles tenham um quanto maior quando eles ganham a execução. Né? Já os processos CPU-bound, que usam muito o CP, a gente pode diminuir o tamanho do quanto.
mas normalmente o quantum fica em torno de 100 milissegundos também. O valor base do quantum. Bom, a prioridade é uma característica do contexto de software. Professor, Pois não? licença. Eu acho que tem alunos na fila para entrar nessa sessão. O pessoal está avisando lá no WhatsApp. Um deles é o Daniel. Deixa eu ver Não aqui. consegue ver? Eu perco a tela. Beleza. Se ficar mais gente, por favor, avisa aí, tá? Ok. Obrigado aí. Ah, voltou o slide aí? Estão enxergando o slide normalmente? Sim, professor. Ok, então vamos lá. Né? Do contexto de software, e estar no contexto de software quer dizer que é controlada pelo sistema operacional, não é com apoio do microprocessador. Né? A gente tem dois tipos de prioridade. Uma menos usual é a prioridade estática. Né? Na prioridade estática, a prioridade não é modificada durante a existência do processo. O processo ele terá sempre a mesma prioridade, né? E se houver um processo mais prioritário que o outro, sempre que ele precisar utilizar o CPU, ele vai passar à frente dos outros processos. Não importa quanto ele já tem utilizado. Né? Então, é um esquema um pouco perigoso, esse de prioridade estática, porque uma prioridade mal escolhida pode fazer alguém monopolizar o sistema. O esquema mais usual é o da prioridade dinâmica, onde a prioridade varia de acordo com a utilização. Né? Então, a prioridade vai ser ajustada de acordo, né, com o tipo de processamento realizado pelo processo. Então, aquilo que eu comentei no slide passado. Né? Quando um processo sai do estado bloqueado, o que acontece com ele? Ele recebe um acréscimo na sua prioridade. Assim, processos que foram bloqueados, que não puderam utilizar o CP recentemente, quando eles entrarem na fila, eles passam à frente dos outros para poder fazer uso do OCP. Né? Assim, os processos IO-bound vão ter a sua chance, né, de compensar o tempo perdido enquanto estavam no estado bloqueado. Uma forma de conseguir a justiça. Também já comentei, né? Para evitar que o processo com uma prioridade execute indefinidamente, a prioridade pode ser diminuída com o passar do tempo. Então, normalmente, o critério para diminuir ou aumentar é quanto ele está usando o OCP. Está usando muito o OCP, a prioridade diminui. Está usando pouco o OCP, a prioridade aumenta. Né? Outra forma, também já comentei, fazer com que o quantum do processo seja inversamente proporcional à fração do último quantum utilizado. Ou seja, utilizou o quantum inteiro, da próxima vez ele vai ter um quantum menor. Utilizou só um pouquinho do quantum, da próxima vez ele vai ter um quantum maior. Né? Lembrando que o quantum é aquela fatia de tempo que pode utilizar o CP. Bom, sistemas de prioridade, né? Dinâmica, são mais complexos e eles geram um overhead maior. Isso sem dúvida. O sistema operacional ele gasta mais tempo para poder avaliar as prioridades, mas o resultado é excelente. Tá? Razão essa que leva aos sistemas operacionais atuais, né? Linux, Windows, todos eles utilizaram escalonamento por prioridade. Né? Alguma variação em cima do que a gente viu, mas escalonamento por prioridade. Bom, e agora escalonamento de tempo real? A gente estava vendo escalonamento para sistemas interativos. Né? Na aula completa existem outros algoritmos de escalonamento. Então, na aula que eu botei para vocês no YouTube, eu comento alguns outros algoritmos, mas que são algoritmos antigos que não estão mais em uso. Né? Então, por isso que a gente tirou dessa aula de hoje, que ela precisa ser um pouco mais rápida. Né? Bom, sistemas de tempo real. Né? Relembrando aí, o que é um sistema de tempo real? Sistema de tempo real é aquele que ele tem um tempo para responder. Né? Ele precisa responder dentro de um tempo limite. Então, para controle de processo, uma usina siderúrgica, quando aumenta o consumo de energia, a usina precisa gerar mais energia, as comportas precisam ser abertas para girar mais as turbinas e gerarem mais energia elétrica. Então, é um sistema de tempo real. O controle da turbina vai sendo acionado de acordo com a demanda de energia elétrica. Né?
acontece uma variação de demanda, tem que ser naquele mesmo segundo? Não, não vai precisar ser naquele segundo. Pode haver um pequeno atraso que não tem grandes problemas. Agora, um outro sistema de tempo real, um avião militar, por exemplo, um caça, se ele estiver sob ataque de mísseis, o que ele vai fazer? Aí é imediato, a resposta tem que ser imediata, né? Então, sistemas de tempo real são aqueles sistemas onde existe um tempo limite, um tempo crítico para o qual o sistema tem que reagir, né? Então, no sistema de tempo real, o tempo tem um papel essencial, tá? Existem eventos que acontecem, então, normalmente são sistemas orientados a eventos, e é necessário responder dentro do tempo esperado para o evento, tá? Então, normalmente, dispositivos físicos externos, tá, geram estímulos e o computador tem que reagir em conformidade dentro de um montante de tempo. Então, nem todo sistema é um dispositivo físico externo. A grande maioria dos sistemas de tempo real eles reagem a algo que está acontecendo no ambiente, né? Então, algo externo ao sistema vai cutucar o sistema para botar em execução o processamento daquele evento, né? Então, alguns outros exemplos aqui. Sistemas que estão monitorando pacientes numa UTI. É um exemplo do sistema de tempo real, né? Piloto automático de um avião, né? Controle de robôs de uma fábrica automatizada. É uma montagem de carro, acho que todos já devem ter visto algum vídeo. O carro ele tem uma linha de produção e grande parte da montagem é feita por robôs, né? Então, o robô tem que trabalhar no tempo certinho, entre o carro chegar, parar, ele tem que atuar e depois o carro vai seguir, né? Então, tem que ser tudo dentro de uma janela de tempo, né? Em todos esses casos, né, é necessário ter a resposta certa. Como qualquer sistema, precisa ter a resposta certa, né? Mas se tiver tarde demais, né, é tão ruim quanto não ter, né? Imagina um robô, por exemplo, que vai furar a lataria do carro no lugar onde vai entrar a maçaneta da porta. Ele demora a furar a lataria e resolve furar na hora que o carro está se movimentando para sair dali. Vai abrir um rasgo na lataria do carro, né? Então, é melhor não abrir o buraco do que abrir tarde demais. Então, tem o tempo certo para fazer as coisas, né? Então, por causa desse tempo, a gente acaba categorizando o sistema de tempo real como sistema de tempo real crítico, né? Sistema de tempo real crítico é aquele em que há prazos absolutos que devem ser cumpridos, né? Esses prazos têm que ser respeitados rigorosamente, né? Então, um avião, um robô, né? E temos sistema de tempo real. De acordo com o Wikipédia, E... o robô é um dispositivo. O celular resolveu falar aqui, né? Então, descumprir um prazo ocasional no sistema de tempo real não crítico, ele é indesejável, mas tolerável, né? No caso da usina hidrelétrica, perder um tempo, ele tem bancos de bateria que consegue resolver esse problema e não vai ter grandes dificuldades. Bom, como a gente consegue o comportamento de tempo real? O tempo real precisa do apoio do sistema operacional. Precisa ser um sistema operacional que dê apoio em tempo real. Mas não basta o sistema operacional, tem que ser todo um sistema, né? Então, é necessário criar o sistema, tá? A gente divide o programa de tempo real em uma série de processos, tá? Então, são criados processos, um para cada evento, né? E o importante para o sistema de tempo real, né? O funcionamento do processo tem que ser, né? O seu tempo tem que ser previsível e conhecido antecipadamente, né? Sempre que um processo de tempo real for entrar em execução, é necessário que seja previsível o seu comportamento e já se saber de antemão como será esse comportamento, né? Esses processos geralmente têm uma vida curta e pode ser concluído em curto espaço de tempo. Então, normalmente são sistemas orientados a eventos. Acontece um evento, um determinado processo é chamado para responder esse evento, ele tem que agir rapidamente e depois ele sai, né? No caso da usina siderúrgica não, usina hidrelétrica, há um aumento da demanda. Vai haver um estímulo externo para aumentar a vazão da água, para aumentar a geração de energia elétrica. Então, há o estímulo externo, o sistema operacional dispara o processo dispara um controlador que vai abrir um pouco mais a turbina e acabou, né? Se há necessidade de aumentar ainda mais, ele vai recebendo estímulos de aumento e ele vai aumentando a vazão da comporta. Então, o evento externo é detetado. Cabe a quem? Escalonador.
né? O escalonador, a gente viu semana passada, é quem é o responsável por selecionar o processo para entrar em execução. Então, o escalonador, ele programa os processos de maneira que todos os prazos sejam atendidos. Isso quer dizer o seguinte: cada evento tem associado um tempo até quanto ele tem que ser respondido. Então, aconteceu o primeiro evento, a gente sabe, esse evento tem que acontecer até o tempo A. O evento 2 tem que acontecer até o tempo B. O evento 3 tem que acontecer até o tempo C. Tá? Isso não quer dizer que a gente vai executar primeiro A, depois B e depois C. Se aconteceu o evento do tempo, o evento 1, que tem que acabar até o tempo A, é colocar na execução o processo que controla. Se acontece um outro evento B, por exemplo, que tem que terminar antes de A, o que é que o sistema operacional faz? Ele para o processo que cuida de A e inicia o processo que cuida de B, né? É fácil imaginar o funcionamento disso aí, exatamente como a gente funciona estudando para uma prova ou fazendo trabalho, né? Qual é o trabalho que a gente faz? Sempre o próximo a ser entregue, não é isso? Então, a gente está fazendo o trabalho A, de repente surge o trabalho B que tem que ser entregue antes do A. O que a gente faz? Para de fazer o trabalho A e vai fazer o trabalho B. É como funciona o escalonamento por tempo real. O processo prioritário é aquele que tem que acabar primeiro, né? Então, já fica bem claro aí que o sistema tem que ser muito bem programado e os eventos têm que ser conhecidos por antecedência. Bom, existem dois tipos de eventos, né? Eventos chamados periódicos. Eventos periódicos são aqueles que acontecem, como o nome fala, periodicamente, de tempos em tempos eles acontecem, né? Então, acontecem em intervalos regulares, né? E existem eventos aperiódicos, que são aqueles que acontecem de maneira imprevisível, né? Só para dar um exemplo aí no computador, um evento periódico no computador. A memória RAM, ela precisa receber um refresh para ela manter a informação armazenada dentro dela. Então, ela precisa, de tempos em tempos, receber uma cutucada para poder fazer a leitura automática das suas células e não perder a informação, né? Então, esse é um exemplo de um evento periódico. Periodicamente, os tempos são conhecidos, a memória RAM recebe esse refresh. Já existem eventos aperiódicos, o clique do mouse, quando o usuário dá um clique no mouse, quando ele vai clicar de novo? Então, o sistema operacional não tem a menor ideia, né? Então, não acontece periodicamente. Então, eles são o quê? Imprevisíveis, né? Um sistema de tempo real, a gente vai ter que considerar que os eventos são periódicos, né? E os eventos que são aperiódicos, o que a gente faz? A gente estima o pior caso, que seria, por exemplo, de quanto o usuário vai estar clicando o mouse a cada 1 segundo. Então, a gente vai botar no cálculo que o usuário clica o mouse a cada 1 segundo, né? Para a gente poder saber, poder calcular se o sistema vai conseguir comportar o tempo real, né? Então, para isso, a gente faz uma continha aqui, onde existem M eventos periódicos. Então, M eventos que acontecem de tempos em tempos, né? Os eventos acontecem com o período P. Então, o evento I acontece com o período PI. E cada vez que acontece, ele leva 6 segundos, né? Executando, né? Tomando tempo da UCP. Bom, temos que garantir que o sistema tem condição de executar tudo o que vai ser posto para ele executar. Então, a gente faz uma conta que soma todos os eventos, do evento 1 ao evento M, né? E faz uma divisão do tempo que ele leva para ser executado pelo período em que ele executa. Isso tem que ser menor ou igual a 1. Se for igual a 1, significa 100% de UCP sendo utilizada. Se for maior do que 1, a UCP não tem condições de executar. Se for menor ou igual a 1, nós dizemos que temos um sistema escalonável, né? Ou seja, é possível fazer escalonamento desse sistema. Então, a gente precisa o quê? Ao montar um sistema de tempo real? Montar o sistema, montar os processos, determinar quanto tempo cada processo leva executando, determinar a periodicidade desse processo e fazer as contas para saber se o sistema vai funcionar, se ele tem condição de funcionar ou não, né? Se não, não tem condições de ser implementado, né? É muito arriscado. Bom, algoritmos de tempo real ainda podem ser estáticos ou dinâmicos, né? Os algoritmos estáticos são aqueles que tomam a decisão do escalonamento antes do sistema começar a ser executado. Então, são aqueles
sistemas onde a gente já sabe a ordem de execução dos processos. A gente sabe que no mundo real não vai funcionar assim, né? Então, o que a gente tem mesmo são os dinâmicos, já que o mundo real ele é dinâmico, né? Então, eles tomam as suas decisões no tempo de execução. Então, enquanto está sendo executado, ele vai tomar a decisão de escalonamento, né? O escalonamento estático só vai funcionar quando há uma informação perfeita e antecipada sobre o trabalho a ser feito, né? A gente sabe que isso não existe, né? O dinâmico não tem essas restrições. Bom, a gente viu aqui foi o escalonamento de processos, né? E como funciona o escalonamento de threads? Vamos lembrar aqui o que são threads, né? A gente tem processos. Cada processo é um programa em execução e mais alguns detalhes, como espaço de endereçamento, UCP, valores das variáveis. Então, temos aqui 3 processos. No primeiro processo, por exemplo, uma thread executando. Então, um processo de um thread. Uma única linha de execução. O segundo processo, ele pode ter, por exemplo, 3 linhas de execução, né? 3 funções executando paralelamente dentro do mesmo processo. Então, nós temos, no primeiro caso, um processo com um thread. No segundo caso aqui, um processo com 3 threads. No terceiro caso, a gente pode ter, por exemplo, um processo com duas threads executando, tá? Então, threads são funções que estão executando dentro do processo paralelamente, né? O escalonamento vai ser similar, né? Só que a gente vai ter que saber se o sistema operacional ele tem ou não ciência do funcionamento dos threads, né? Existe uma biblioteca padrão, que é uma biblioteca chamada pthreads. Padrão e gratuito, tá? Funciona para Windows, funciona para Linux. A vantagem de trabalhar com a pthreads é que o seu programa gerencia as threads. A biblioteca pthreads vai gerenciar todas as threads, tá? Nesse caso, quando a gente está falando em pthreads, a gente está falando em threads do usuário. O que são threads do usuário? O processo do usuário tem vários threads, mas o sistema operacional não sabe que esses threads existem. O sistema operacional ele entrega ao processo o quantum, que é o tempo durante o qual o processo pode executar, e cabe ao programa do usuário, que está executando, fazer o escalonamento e fazer o revezamento entre os threads, né? Vamos dizer, a biblioteca pthreads ela torna o sistema mais versátil, tem maior portabilidade, mas tem algumas consequências que a gente vai ver para frente, né? Já quando o sistema operacional tem ciência das threads, ou dos threads, né, nós dizemos que são threads de núcleo. O sistema operacional sabe os threads a serem escalonados. Então, nesse exemplo que nós temos aqui, se for utilizadas threads do usuário para os 3 processos, né, o sistema operacional enxerga apenas 3 processos, né? Então, ele enxerga o primeiro processo, o segundo processo, o terceiro processo. E ele vai distribuir o tempo entre os processos. Já se for thread de núcleo, o sistema operacional conhece o quê? Cada thread. Então, ele sabe que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 threads. E o sistema operacional vai distribuir o tempo não pelos processos, mas pelos threads. Então, vai dar uma fatia melhor de utilização. Bom, então, thread do usuário. O núcleo não tem ciência da existência dos threads, tá? Então, como ele funciona? Escolhe um processo A, dá o processo A ao controle, né? O escalonador de thread dentro do processo A, então, detalhe, escalonador de thread dentro de A. O escalonador é escalonador do processo, não do sistema operacional. Então, o seu programa, quando você usa uma biblioteca de threads, ele vai ter incorporado dentro dele um algoritmo de escalonamento. Ele é quem decide qual thread vai executar dentro de A1. Né? Ou seja, o thread A1, né? O processo A, thread A1. Tá? Bom, a gente sabe que não há interrupções para multiprogramar threads. As interrupções, quem cuida das interrupções é o sistema operacional. Então, o escalonador do sistema operacional. Então, o thread não vai poder, o processo, melhor dizendo, não vai poder parar um thread de execução conforme ele queira. Tá?
Então, dado que não há interrupções, né, o que vai acontecer? O thread pode continuar executando quanto tempo quiser. Lembrando, dentro do seu processo. O sistema operacional ele para o processo. Mas dentro do processo, o escalonamento de threads não tem como separado. Né? Isso quer dizer o seguinte, o processo A começou a executar, o thread A1 está executando. Se o processo A sai porque houve uma preempção, quando ele volta a executar, se era o A1 que estava executando, quem volta a executar? O thread A1 retoma a execução. Né? Continua consumindo todo o tempo de CPU até que termine. Né? Se vocês fizerem testes com a biblioteca de threads, exatamente o que acontece. Né? Quando você implementa thread com a biblioteca pthreads, se uma thread está processando, tem muita coisa para processar, ela não dará a vez a outro thread. Só se ele não tiver mais o que fazer que ele vai parar para dar a vez a outra. Então, no thread usuário, como exemplo aqui, vamos supor que a gente tem um processo A, né? E que o quanto no processo A seja 50 milissegundos, né? E que cada thread gasta 5 milissegundos para executar seu trabalho. O que vai acontecer? A1 executa, gasta 5, depois A2 mais 5, 10, A3 mais 5, 15, depois A1, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Então, vai fazer um ciclo, A1, A2, A3, A1, A2, A3, A1, A2, A3, A1, durante os 50 milissegundos, variando os threads. Tá? O algoritmo de escalonamento usado pela biblioteca pode ser qualquer um dos que a gente estudou anteriormente. Aí vai depender do tipo de algoritmo que a biblioteca está usando. Tá? A única restrição é o quê? A ausência do relógio para interromper um thread. Né? Então, não vai ser tão perfeito quanto o escalonamento do sistema operacional. Né? Como normalmente o sistema é feito de forma que os threads cooperam, isso não costuma ser um problema. Né? Vocês lembram que do algoritmo de escalonamento cooperativo, que foi o primeiro que a gente discutiu hoje? No escalonamento de algoritmo cooperativo, o processo ele tem pontos de parada para que um processo dê a vez a outro. Então, na biblioteca de threads, esses pontos de parada podem ser colocados. Agora, falando de thread de núcleo, que é quando o sistema operacional tem conhecimento do thread. O núcleo escolhe um thread em particular para executar. Ele não precisa levar em conta qual processo aquele thread pertence. Ele pode escolher o thread de qualquer processo. Então, no mesmo caso anterior, com um quanto de 50 milissegundos, como é o núcleo quem está escalonando os threads, vamos supor que tem um processo A e um processo B. O que o sistema operacional pode fazer? Executa primeiro um pouco o thread de A, depois um thread de B, depois outro thread de A, depois outro thread B, depois outro thread A, outro thread B. Tá? A gente está numa situação aqui, então, em que temos o processo A e o processo B. Dentro do processo A, o thread 1, o thread 2 e o thread 3. Processo B, o thread 1, o thread 2, o thread 3. O que estaria acontecendo nessa proposta? Executa o thread 1 do processo A. Qual é o seguinte? O thread 1 do processo B. Isso parece não, isso é bonito, né? Porque os processos estão recebendo cada um uma fatia de tempo. Mas o que está acontecendo quando é feito esse tipo de coisa? Quando executa o thread 1 do processo A, qual é o processo da execução? É o processo A. Quando houver uma preempção, se for para colocar o thread 1 do processo B, o que a gente vai precisar fazer? Uma troca de contexto. Uma troca de contexto ela é pesada, ela demora. E a ideia dos threads é justamente fazer o quê? Fazer com que não haja tantas trocas de contexto, não haja tanta troca de processo e memória. Né? Então, de forma a ficar mais leve, o que o sistema operacional vai fazer? Ele vai dar o quanto de 50 milissegundos, só que ele vai escalonar sempre o quê? Os threads de um processo, durante o quanto. Né? Então, ele vai escalonando cada thread. Quando terminar o quanto do processo A, ele passa o processo B. Executa 1, o 2, o 3. Novamente 1, o 2 e o 3. Porque ao fazer isso, ele não está fazendo a troca de contexto. Então, não há troca de processo em memória, e o sistema executa bem mais rápido.
É porque se ele fizer desse jeito, ele dobra o tempo, né? De qual jeito? Se ele fizer alternando. Isso, ele vai acabar levando muito mais tempo, né? Já que ele vai ter que ficar trocando os processos. Bom, então, realizar o chaveamento, o que está escrito aqui foram as coisas que eu comentei no slide anterior, né? Realizar o chaveamento de thread com thread de usuário exige poucas instruções de máquina, tá? Então, é feito tudo pelo próprio processo. Cabe ao processo fazer isso, o sistema operacional vai interagir pouco, né? Com thread de núcleos é necessário um chaveamento de contexto completo, né? Então, tem que mudar o mapa de memória, invalidar o cache. Isso quando a gente está falando aqui, em trocar um processo. Então, a gente vai chavear o contexto completo, ele é demorado, né? Por outro lado, com thread núcleo, tem um bloqueio de thread na entrada e saída, não suspende todo o processo, tá? Isso aqui é algo importante que eu não comentei. Vamos comentar isso aqui. Você tem um processo, e esse processo tem 3 threads. Um dos threads, o primeiro thread, solicita uma operação de entrada e saída. E aí, o que vai acontecer, né? Nós temos que o processo ele pode estar no estado pronto, pode estar no estado executando, pode estar no estado bloqueado. Então, está executando, está no CP, de repente esse thread aqui, o primeiro thread, solicita uma operação de entrada e saída. O que vai acontecer, né? Quando um processo, falando de processo, solicita uma operação de entrada e saída, enquanto a operação não for realizada, ele fica em que estado? Né? No estado bloqueado. Pô, mas aqui nós temos 3 threads, e quem solicitou foi apenas um thread. O que vai acontecer, então? Aí vai ter uma diferença muito grande se o thread está no espaço do usuário ou não. Porque quem bloqueia é o sistema operacional. Então, se o sistema operacional ele não sabe que existem threads, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear todo o processo. Então, um thread pede uma operação de entrada e saída e os outros 2 podem executar. Se o sistema operacional não conhece o thread, ele vai bloquear todo mundo. Todo mundo entra pelo cano, né? Já se for um thread de núcleo, o que vai acontecer? O sistema operacional vai bloquear apenas o thread que realizou a operação de entrada e saída. Os outros 2 threads podem continuar executando normalmente. Então, para efeitos de bloqueio, é muito melhor que haja um thread no núcleo, e não thread de usuário. Então, isso aqui também já comentei, né? Chavear um thread de um processo A para um processo B é mais caro. Então, normalmente, é melhor executar os threads de um processo e depois passar para outro processo. Fica bem mais leve, né? Então, o núcleo pode levar em conta essa informação quando toma a decisão. Na verdade, ele vai levar em conta essa informação. Vai sempre buscar eficiência, né? Outro fator importante é que thread usuário pode empregar um escalonador de thread específico para cada aplicação, né? Aí vai ter que ter um conhecimento mais aprofundado das bibliotecas de threads, mas é verdade. Se uma determinada aplicação prefere um algoritmo de escalonamento específico, pode se implementar no espaço do usuário, né? Então, é bastante diferente usar thread de usuário ou thread de núcleo, né? Eu diria para vocês que, em caso de dúvida, eu acho melhor usar thread de núcleo. Deixa o sistema operacional controlar, que o desempenho como um todo será melhor. Bom, a gente terminou os slides que a gente ia ver hoje, né? Deixa eu voltar a minha tela aqui. Bom, antes de abrir para vocês, para a gente poder conversar e trocar algumas ideias, comentar o seguinte com vocês. Eu falei que não haveria aula semana que vem, porque por causa do calendário de recesso. Eu havia previsto aula, né, quando começou esse problema da Covid. Já que a gente já está em casa, eu previ a aula, então fiz o planejamento e passei para vocês. Aí recebemos a orientação que não, que o calendário tem que ser mantido. Então, voltei atrás e tirei do planejamento, né? Agora, essa semana já veio outra notícia. Não, tem que manter, para dar aula nos dias que seriam de recesso. Então, na segunda que vem, a gente vai se encontrar novamente, tá? A gente vai ter aula, eu vou mandar e-mail para todo mundo, vou gravar a aula, vou disponibilizar amanhã para vocês, tá? Mas, então, a gente vai se encontrar, eu vou mudar novamente aquele planejamento, tá? Passar para vocês. Outra coisa que mudou
que era previsto aula na semana dia 1, por exemplo, e essa semana dia 1, em vez de ter aula, vai ficar para a gente poder discutir os fóruns, tá? Eu vou dar uma olhada lá nos fóruns de vocês ainda, antes, é claro, tá? Mas essa aula do dia, que seria a semana dia 1, vai ser específica para a gente ficar discutindo os assuntos do fórum e os trabalhos que vocês entregaram. Tá? Deixa eu botar aqui o chat. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer um comentário? Fazer alguma pergunta? Pode abrir o áudio sem problema. Se quiser perguntar pelo chat também, sem problema. Ninguém? Deixa eu comentar, então, uma pergunta que teve na semana passada pelo fórum. Esqueci o nome do aluno. Se quiser se apresentar, pode se apresentar. Né? Que eu comentei sobre o escalonamento do Windows. Né? Que eu falei que o escalonamento do Windows era... Escalonamento não, desculpe, a estrutura do Windows. Eu comentei que a estrutura do Windows era uma estrutura em camadas, né? Na verdade não bem uma estrutura em camadas, uma estrutura de vários módulos comunicando, e um determinado aluno mandou a pergunta que ele viu que no trabalho dele estava falando que era uma estrutura microkernel. Né? Na verdade, estamos nós dois certos, tá? Então, vou dar uma explicada sobre isso. É que existem várias versões de Windows. Né? A Microsoft, ela anuncia como o núcleo dela sendo microkernel. Tá? Então, se você pegar qualquer documento oficial da Microsoft, você vai ver que é um documento... ele diz que é um núcleo microkernel, especificamente sobre servidores, que eu acabei esquecendo de comentar no dia, mas eu estava falando sobre servidores. Os servidores têm uma estrutura bastante modular. Né? Também microkernel, com relação ao que a Microsoft fala, mas bastante modular. E a questão específica do Windows, a estrutura do Windows é uma estrutura, vamos falar assim, bem controversa. Né? Nem todos os autores aceitam dizer que o Windows ele é uma estrutura microkernel, que ele não cumpre todos os requisitos do microkernel. E a Microsoft diz que é. Né? Então, vocês vão encontrar alguns documentos dizendo que é, vão encontrar em outros documentos dizendo que não é. Tá? Mas o fato é que a estrutura do Windows é muito bem feita, ela é muito bem estruturada, o pessoal que trabalhou nela foi o pessoal que veio da concepção do VMS, com um excelente sistema, né, para trabalhar no Windows versão server. E essa discussão se é microkernel ou não é, vai depender muito do gosto de cada pessoa. Né? Particularmente, o conceito de microkernel, um dos parâmetros de ser microkernel é que diz que o núcleo tem que responder a tempo, um requisito de tempo real. Então, um sistema de tempo real, o núcleo tem que garantir um tempo mínimo de resposta. E é bastante controverso se o núcleo do Windows consegue responder nesse tempo mínimo. O núcleo do sistema operacional servidor até consegue, mas um sistema desktop, pelo menos até o Windows 8, não sei dizer sobre o Windows 10, até o Windows 8 ele não conseguia responder dentro de um tempo determinístico. Então, fica difícil defender que o Windows 8 seja microkernel. Então, aqui leu que o kernel do Windows é NTI, no caso do NT, né? O NT, eu vou ser bastante sério, eu já até estudei, mas eu não lembro mais, ele é muito antigo. Né? Mas ele é como o Linux, por exemplo, ele é monolítico. Mas se você pegar a estrutura lógica do núcleo do Linux, ele é todo modular também. Ele é quase modular como o Windows, só que realmente monolítico. Na hora de ser compilado, ele gera um módulo só. Já o NT, não, o server, versões mais novas, não, a partir de 2003, 2012, 2016, 2019, o kernel deles é modular realmente. O kernel NT usado até hoje pelo Windows 10, com certeza teve bastante atualização, né? Até por questões de segurança. Mas o NT, ele, apesar de ser velhinho, o NT4, ele é de, se não me falha a memória, o NT4 é de 1992 ou 1993. Né? Apesar de muito antigo, ele foi um excelente núcleo. O NT4 ele funciona operacionalmente muito bom. Né?
Deve ter sido por essa época. Não, não vai ter prova, vão ser apenas os trabalhos, né? Vai ter, vou falar assim a teoria e vou falar a prática, né? Na teoria, a nota de A1 vai ser 50% o fórum, aquele fórum que vocês estão discutindo, e 50% o trabalho que foi passado, tá? Na nota. E na teoria, né, coisa que eu não acredito que vai acontecer, a gente vai ser liberado, vai voltar às aulas e vai fazer a prova 2. Eu não tenho, assim, muita expectativa que isso vai acontecer, né? Então, mas já está, o sistema já está pronto para, se não, assim que a gente tiver certeza que não vai haver prova, vai entrar um segundo trabalho valendo A2, né? Deixa eu tentar resgatar o seu comentário acima. Estou escrevendo postagem sobre arquitetura Android. Isso. O que eu peço é que vocês façam a postagem de vocês e façam comentários em 2 postagens de colegas, tá? Para poder enriquecer a conversa. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida aí? Então, tal qual da outra vez, qualquer dúvida, vocês podem colocar lá no fórum de dúvidas, tá? Que eu respondo a vocês. E depois, na outra semana, a gente fala aqui de novo, tá? Então, boa noite para vocês aí. Até a próxima.